Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Oi, Val! Tudo bem aí? Como é que você está? Firme? Objetivos da aula de hoje. Ler e interpretar notícias, analisando os elementos composicionais do gênero. Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes da escolha de determinadas palavras e expressões. Identificar os efeitos de sentido dos modos e tempos verbais em uso no texto. O que você faz para se informar? Conta só para mim. Você vai atrás de notícias, de reportagens, seja em jornais, em revistas, em telejornais, na internet. Você informa-se através de qual veículo? Se lembra qual foi a última manchete que ficou assim na tua memória, a última manchete de notícia que você leu e que ficou assim bem marcada? Essa mesma. Ela estava em um jornal impresso ou eletrônico? Ou compartilhada em uma rede social? Muito bem. Essa manchete chamou a sua atenção? Notícia. Chuva forte e granizo causam estragos em cidades do Paraná. Moradores registraram destelhamento de casas e queda de árvores em Curitiba e em municípios do Oeste, Sudoeste e Noroeste, entre a noite de sexta-feira, 14, e a manhã de sábado, 15. A chuva forte que atingiu diversas regiões do Paraná, entre a noite de sexta-feira, 14, e a manhã deste sábado, 15, impressionou moradores e causou estragos em algumas cidades. Elementos da notícia. Vamos analisar e perceber quais são esses elementos que são tão importantes para compor esse tipo de texto. Título principal e subtítulo. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, o principal chamado de manchete, isso mesmo, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Continuando a leitura. O temporal com granizo causou danos em casas e quedas de árvore em Curitiba e em municípios do Oeste, Sudoeste e Noroeste. Queda de árvores em Curitiba. Em Curitiba, a coordenadora municipal da Defesa Civil informou que registrou 13 ocorrências de quedas de árvores com bloqueio de passagem. Ainda conforme o município, não houve registro de feridos, nem de desalojados ou desabrigados na capital. A cidade registrou rajadas de vento de 49,3 km por hora, de acordo com o CIMEPAR. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, divulgou que houve acúmulo de 8,2 milímetros de chuva. De acordo com o CIMEPAR, a previsão de acúmulo chuva para este sábado na capital é de 9,1 milímetros. Muito importante aqui eu colocar a fonte, G1 Globo, que é a referência dessa notícia de 2020. Então, chuva forte e granizo. Sempre procurem verificar a fonte. Verificando a fonte, eu também posso saber se essa notícia não tem inverdade, se não é uma fake news. Atividade 1, claro, bem importante. Está com o caderno para anotações? Tem o seu lápis, a sua caneta para marcar aí se você está com dúvida ou não? Pega lá. Vamos começar? Então, atividade 1. A notícia é um gênero textual pertencente a qual esfera de circulação? Por onde que ela é veiculada? Onde que ela anda? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei! Claro que você já chegou à conclusão, né? Confira comigo então se você acertou. Jornalística. Normalmente, as notícias circulam em jornais, revistas e outros periódicos impressos, televisivos, radiofônicos e digitais. Observe agora esta outra atividade. Atividade 2. Quais são as principais características do gênero textual notícia? Pensa aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Claro que você já sabe que a gente vai conferir o exercício 2, a atividade 2, não é mesmo? Lápis, borracha, caneta, confere certinho comigo então agora a resposta. Quais são as principais características do gênero textual notícia? O texto, claro, é de cunho informativo. Os textos relativamente curtos circulam em meios de comunicação, tem que ter uma linguagem formal, clara e objetiva, né? Textos com títulos, principal e auxiliar, e textos em terceira pessoa, discurso indireto. Fatos reais, atuais e cotidianos. Notícia, ela é boa na hora, ela tem o tempo dela, né? Então tem que perceber isso na hora de analisar isso, a notícia também. A atividade 3, só para os seus olhos. Ai, prof, quanta atividade hoje! Exatamente. Leia o título ou manchete da notícia. Chuva forte e granizo causam estragos em cidades do Paraná. Aqui uma imagem que ajuda muito para você perceber a gravidade da notícia. Então é bacana esse elemento visual aqui quando você está trabalhando com notícia. Repare no verbo que está em destaque. Quem é o verbo? Causam. Em que tempo e modo ele está? Lembrando que tempo e modo, né? Em língua portuguesa nós temos quem? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Os tempos do indicativo: pretéritos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Esclarecido isso, vou deixar você fazer a atividade e volto daqui a pouco conferir contigo.
Tudo certinho? Percebeu o tempo verbal? Presente, pretéritos ou futuros? Conferindo, está no presente do modo indicativo. Por que o modo indicativo, prof? Porque o indicativo indica uma ação que acontece num tempo certo. Mesmo ela já tendo acontecido, eu tenho que dizer se ela aconteceu e acabou, se fosse o pretérito. Por exemplo, choveu, choveu e não chove mais. Chovia, pretérito imperfeito, chovia e continua chovendo até hoje. Aqui eu tenho, ó, chuva forte e granizo causam. Percebeu o verbo? Ó, o verbo nessa notícia, ele tem a função de dizer para nós assim, que é a certeza de que aquilo está acontecendo. Então, quando eu observo aqui a característica do título, eu vou ver que o verbo, na maioria das vezes, vai aparecer no presente do indicativo. E ele indica, é claro, algo que está acontecendo. Então, ou já aconteceu num passado bem próximo. Então, eu tenho que observar sempre os verbos aqui, ó. Ok? Atividade 4. Vamos acompanhar o subtítulo. Lembrando que na notícia eu tenho o título e o subtítulo. Repare que na manchete, né, no título, eu não uso ponto final. E no subtítulo eu uso ponto final. Antes que você fique com dúvida, já estou te explicando por isso esse ponto final aqui. Moradores registraram destelhamento de casas e quedas de árvore em Curitiba e em municípios do Oeste, Sudoeste e Noroeste, entre a noite de sexta-feira 14 e a manhã deste sábado 15. E esse verbo em destaque, em que tempo está? Registraram. Pensa aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei. Você já observou que ao fazer uma atividade, um exercício, é sempre importante você retomar o texto base. Olha o nosso texto base, aqui, o subtítulo. Moradores registraram destelhamento de casas e quedas de árvore em Curitiba, em municípios do Oeste, Sudoeste e Noroeste, entre a noite de sexta-feira 14 e a manhã de sábado 15. Eu pedi que você analisasse este verbo, registraram.
O que eu pedi é o tempo e o modo. Retomando, numa notícia eu tenho que usar o modo indicativo, porque a notícia acontece num fato certo, num tempo certo. E o modo indicativo, como o próprio nome está dizendo, indica algo que aconteceu, ou no pretérito, seja ele perfeito, imperfeito, mais que perfeito, seja no presente, ou seja no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se eu não posso usar o modo subjuntivo, ai, prof, não gosta de subjuntivo? Não. O subjuntivo tem como característica expressar uma hipótese, que eu fale, se eu falasse, quando eu falar. Então, essa hipótese, essa dúvida, não cabe aqui na notícia. Observou? Também fica difícil, e quase nunca é usado, eu usar o modo imperativo. Porque o imperativo eu uso para uma ordem, um pedido, um conselho. Faça a atividade, percebe? Então, sempre eu vou estar usando o verbo no indicativo. Especificamente aqui, o pretérito perfeito. Professora, como eu reconheço o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, queridos estudantes, é uma ação que aconteceu no passado e ficou no passado. Então, quando eu digo, eu estudei no jardim de infância, estudei, acabou aquela ação no passado. Eu estudava no colégio tal, estudava e continuo estudando até hoje. Se a ação se estende até os nossos dias, olha que bacana o nome, pretérito imperfeito. Agora, se eu vou fazer uma coisa antes de outra, eu digo, falara antes de trocar o slide. Quando essa ação é imediatamente antes de outra, eu uso o pretérito mais que perfeito. Então, o que acontece? Em língua portuguesa, eu tenho 3 pretéritos no modo indicativo. Percebeu? Aqui fica claro, então, para você que é o pretérito perfeito. Combinado? Atividade 5, claro. O texto notícia apresenta características simples. Encontramos geralmente um texto que busca a impessoalidade, a clareza e a objetividade, e cuja estrutura se orienta a partir de respostas àquelas perguntas típicas do LIDE. Quais são as perguntas típicas do LIDE, então? Bora comigo ver! Quem, o que, onde, como, quando e por quê. Você consegue achar o lead da notícia lida? Ficou até um trocadilho, né? O lead da notícia lida. Faz aí que eu volto daqui a pouco conversar contigo sobre a resposta.
confira comigo o gabarito dessa atividade. Eu te pedi que você identificasse no LIDE quem? Moradores registraram. O que? Chuva. Onde? Diversas regiões do Paraná. Como? Chuva forte. Quando? Entre a noite de sexta-feira 14 e a manhã de sábado 15 de agosto de 2020. Por quê? Fenômeno da natureza que impressionou moradores e causou estragos. Aqui eu quero te explicar sobre fake news. Geralmente, uma fake news possui erros de ortografia e não apresenta um LIDE completo. Então, é importante você verificar a notícia, ver se não é falsa, né? Por isso o nome fake news, dessa maneira. E, claro, consultando a fonte. O que aprendemos? Lemos algumas notícias que compreendem seus elementos. Manchete, LIDE, linha fina, corpo do texto, um pouco sobre o tempo e os modos dos verbos nas notícias. Alguns elementos de identificação de fake news. Observe, a professora mostrou para você que a fake news, ela tem o quê? Erros no percurso. Então, sempre verifique o LIDE aqui da notícia. Sempre verifique a fonte da notícia. E, sobretudo, cheque isso para não ficar divulgando ou compartilhando fake news. Isso pode ser muito desastroso, isso pode causar muitos problemas para as pessoas que não têm esse hábito de verificar. Então, combata fake news verificando direitinho. Neste vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.